Vejam só como que era essa trincheira aqui. 3 metros no total. Dois para baixo e um para cima, ou um para baixo e 2 para cima, dependendo do tipo de terreno. 3 metros, isso é uma muralha. Cavalo não sobe isso. É um problema. Como é que os índios vão fazer malum aqui? Se eles não conseguem, eles fazem um a cavalo. O cara não vai andar a pé 200 quilômetros. Usa do cavalo. Por isso que se faz a trincheira, porque o cavalo não vai passar isso aqui. A não ser que você seja um índio muito esperto. E você faça o seguinte, você vá com os seus cavalos e todos os seus maloneiros até a trincheira. Você chega e você faz o quê? Você precisa de uma rampa, certo? Para subir com seus cavalos aqui. O que a engenharia militar indígena vai fazer? Você leva junto com você umas 30 ovelhas. Mata as ovelhas, joga ali e passa por cima delas. Não tem uma tábua. Não tem árvore. Não tem. Se tivesse árvore, fazia com árvore. Não tem árvore. O que tem em excesso? Não tem árvore, tem ovelha. Enche isso aqui de ovelha e passa por cima da trincheira do Alcina com ovelhas. Qual é o problema? Na volta você precisa achar onde é que está a sua ponte, né? Então o que eles faziam? Eles tacavam fogo ali para na volta achar, né? Onde é que na trincheira eles tinham feito. Claro que as tropas, depois de 4 vezes que fazem isso, os caras já entendem, né? E aí também, quando surge um fogo ali, já sabe o que está acontecendo. Alguns malones continuam a existir na década de 70. São poucos. Poucos porque você precisa fazer esse tipo de estratégia. Porque você está muito longe da zona pecuarista. Porque você tem soldados disparados por qualquer lado. Então, aquilo que é economicamente relevante dos Pampas foi ocupado pela Alcina. Só que a gente sabe, quando a gente fala de nação, de Estado, identidade nacional, poder, soberania, não importa somente o que é economicamente interessante. Importa você delimitar poderes. Então era insuportável para a elite argentina daquele momento você ter territórios ao sul do território nacional argentino controlado por indígenas, mesmo que fosse um território que não dava para fazer nada. Seco, não dava para plantar, não dava para criar gado, não dava para fazer porcaria nenhuma lá. Mas isso, enquanto lógica de Estado, de poder e de soberania, é inconcebível. Com a trincheira do Alcina, o que você tem? Um enfraquecimento dos caciques, os caciques que não são os principais, os caciques intermediários, os caciques menores, eles começam a passar fome. E eles se entregam ao governo. Os outros caciques ainda têm alguma estratégia de sobrevivência, mas eles, enquanto estrutura social, cultural, política, eles vão se enfraquecendo durante a década de 1870. E aí, como eu disse para vocês, não cabe na lógica da construção do Estado argentino você ter um território, mesmo que seja um território inútil economicamente, sobre poder, com a soberania indígena, os índios que mandavam lá. Isso é inconcebível para a lógica daquele momento. Então, o que é que se vai fazer? Fica-se mais anos e anos pensando como é que eles vão ocupar esse território. Aí o Alcina morre. Morreu, estava velhinho, morreu. Seu sucessor será desta geração de militares da Guerra do Paraguai. Vai ser um comandante militar e ele vai, no dia que ele toma posse, ele vai dizer que acabou a velha estratégia da coroa espanhola de agir defensivamente contra um punhado de bárbaros. Ele diz exatamente assim. Esse homem é Júlio Argentino Roca. General. Assume o governo, assume o ministério e fala: chegou a hora de acabar com essa história.
A gente tem armas, a gente tem homens, a gente tem força. Nós somos argentinos. Eles são índios, bárbaros, selvagens e um punhado de gente. Eles vão passar 77 e 78 no que eles vão chamar de campanhas prévias. O que eles fazem? Montam grupos de elite do exército argentino que vão entrar sorrateiramente nesse território ainda sob controle indígena e vão fazer incursões surpresa em tolderias. Como é que eles fazem? Tá lá aquela tolderia que a gente viu no começo da aula. De noite, de madrugada, os caras chegavam lá perto, matam os cachorros, porque tem cachorro tem a mesma função desde sempre, né? Avisa. Mata os cachorros, os índios tudo dormindo. 5 da manhã, 5:30 da manhã, nasceu o sol, soldados apostos cercam a tolderia e dão um aviso, rendam-se. Os índios, guerreiros que são, não vão se render, porque não faz o menor sentido para eles se render. Aí, matança. Sai matando todo mundo, tiro para tudo quanto é lado. Vão matando todo mundo, os caciques intermediários, mas eles não conseguem chegar na Mucurá. Vão prendendo, vão matando, vão cercando todo mundo. Veja só o relatório e vamos vendo os nossos conceitos que vão aparecendo aqui. Veja como a coisa vai mudando a forma como você relata a situação. O pânico produzido nas massas selvagens foi completo ao lançar os valentes esquadrões com seus bem afiados sabres que causaram um efeito aterrorizador nos filhos dos pampas. Tem toda essa questão biológica da época, né? O pampa é o deserto da barbárie, os filhos dos pampas, né? Todos aqueles que tentaram a sorte das armas logo encontraram a morte. A coluna permaneceu 24 horas sobre o campo de combate e teria estado por mais se tivesse sido possível encontrar como alimentar a massa de mulheres e crianças esfomeadas. Mataram os homens. Pegaram mulheres e crianças. Sabe o que eles vão fazer com as mulheres e crianças? Isso vale aqui para 78, 79, 80, 81, daí até para frente. Mulheres serão enviadas para as capitais para trabalharem como domésticas. Crianças vão ser enviadas para famílias de oficiais do exército argentino para serem criadas no molde da civilização. Exatamente a mesma coisa que a ditadura vai fazer 100 anos depois. Famosa história dos filhos dos militantes de esquerda que a ditadura fazia. Exatamente a mesma coisa. Só que, claro, como tinha cara de índio, ele não dizia que era filho dele. Mas as famílias dos oficiais recebiam essas crianças para civilizá-las e extirpar a barbárie de dentro daquelas crianças. Não nem dizer o que aconteceu com aquelas crianças e com aquelas mulheres. As piores coisas que vocês possam imaginar. Tem vários autores que trabalham com isso aí. Janeiro de 78, eles tentam pegar o Namucurá. E diz o comandante que ele tem feito quanto humanamente foi possível para executar o seu propósito. De exterminar, humanamente exterminar, completamente aquela famosa tribo do cacique-geral Namucurá, que há não muito tempo, no apogeu do seu poder, impunha condições de paz e custava aos campos de Buenos Aires um regresso de sangue e lágrimas com suas vandálicas excursões. Ele não escreveu isso no jornal. Tá? Não é uma mensagem para ser lida pelo público em geral, para as massas portenhas se revoltarem contra os índios. Não, não precisava disso, já estava, todo mundo odiava índio. Ele escreve essa mensagem cheia de ódio e cólera para o seu representante, que é algum burocrata lá no Ministério ia ler, carimbar e recebido. Para você ver como é que a coisa está caminhando. Bom, acabaram com os mais importantes caciques. Chegou a hora de ocupar o deserto. Na compreensão deles. Usando as estratégias de guerra da Guerra do Paraguai, eles vão dividir o exército argentino em 5 divisões. E olha só como eles vão fazer.
eles vão colocar em prática aquilo que aquela lei de 1867 dizia: ocupar os territórios até o Rio Negro e o Rio Neuquén. Primeira divisão sai lá do Forte Azul, fundado lá por Rosas, em 33. Segunda divisão sai de Carhué, aquela lagoa que o Nossa América do Cafucurá diz. A terceira divisão vai sair aqui de São Luís e Córdoba. Quarta divisão sai de Trenquelauquen e essa é a quinta divisão. A quarta divisão é essa aqui. A quinta divisão sai do Forte de Trenquelauquen e a quarta divisão, a quinta divisão fica nos Andes. Veja a lógica. Você tem tropas vindo de Buenos Aires, de Córdoba, de São Luís, descendo em direção aos Pampas. O que vai acontecer com os índios? Fogem. Fogem porque não tem combate possível. Quem é encontrado pelas tropas morre. Quem não morre, foge. Eles vão fugindo em direção ao sul, em direção ao Rio Negro. Chegam ao Rio Negro, o que eles encontram no Rio Negro? Os navios a vapor, o telégrafo, os soldados, aquelas coisas todas que vocês já sabem que eles já diziam que iam fazer lá na lei. Você não vai fugir para o Oceano Atlântico, porque isso não vai ter muita, né? Não é um caminho bom. Você vai fugir para os Andes. Quando chega nos Andes, tem toda uma outra tropa aguardando nos Andes. Não sobra ninguém. Quem resistiu, morreu. E, naquela lógica daquela cultura indígena, a resistência era o que se esperava daqueles homens. Então, eles morrem. Alguns poucos que não morreram, como é que o exército fez? Caciques muito importantes foram presos, ficaram presos na ilha de Martim Garcia, que é uma ilha que tem ali na frente de Buenos Aires, uma ilha presídio que tem ali. Índios de lança, soldados normais, foram enviados para trabalhar nos engenhos de açúcar de Tucumã. E as mulheres e as crianças já sabem o que aconteceu. Ocupam todo esse território e o general Roca vai mandar uma famosa mensagem ao exército. Vejamos os termos que estão empregados ali. Claro que isso vai ser publicado nos jornais, porque é a grande glória do Estado Nacional Argentino e, imediatamente depois, Roca vai ser eleito presidente. Então as coisas estão encaixadas, né? Soldados do exército expedicionário ao Rio Negro. Para o assombro de todos os nossos cidadãos, por que assombro? Porque desde sempre a estratégia era defensiva, sempre diziam que não dava para fazer o que ele fez. Então, para assombro de todos os nossos cidadãos, em pouco tempo fizesse desaparecer as numerosas tribos dos Pampas, que se faziam crer invencíveis pelo pavor que o deserto nos inspirava, e que eram como um legado fatal que as gerações argentinas teriam ainda que transmitir umas às outras por séculos. Quando a onda humana invadira esses desolados campos, portanto o índio não é humano, que ontem eram o cenário para correrias destruidoras e sanguinárias, para convertê-los em empórios de riqueza em povoados florescentes, em que milhões de homens possam viver ricos e felizes, quando isso ocorrer, estimarão então o verdadeiro valor e mérito de vossos esforços, extinguindo esses ninhos de piratas terrestres, tomando posse real da vasta região que os abriga, abrisses e dilatasses os horizontes da pátria, traçando com vossas baionetas um raio imenso para seu desenvolvimento e grandeza futura. Os Estados Unidos do Norte, uma das mais poderosas nações da Terra, não puderam até agora solucionar a questão dos índios. Vós ireis resolvê-la no outro extremo da América com um ínfimo esforço de vosso valor. Vejam que eles sabem o que está acontecendo no restante do mundo. A Ana Carolina Pompeu, que eu comentei com vocês que está na bibliografia, ela está trabalhando justamente com isso. Como os militares argentinos foram aos Estados Unidos saber o que os americanos estavam fazendo. Os militares argentinos sabiam o que os brasileiros faziam, o que os ingleses faziam, o que os americanos faziam, e também esses outros sabiam o que os argentinos faziam. Intercâmbio não é coisa de agora, né?
Nessa campanha não se arma vosso braço para ferir compatriotas e irmãos extraviados pelas paixões políticas, que é o que se fazia antes, né? Ou para escravizar ou arruinar povos. Não, não é para isso. Ou conquistar territórios das nações vizinhas. Também, questão de nação indígena, também zero aqui, né? Se arma para algo maior e mais nobre, para combater pela segurança e engrandecimento da pátria, pela vida e fortuna de milhares de argentinos e ainda pela redenção desses mesmos selvagens que por tantos anos liberados aos seus próprios instintos pesaram como um flagelo na riqueza e bem-estar da República. É um discurso político, né? Em todos os sentidos. Dentro de 3 meses estará tudo concluído, mas a República não termina no Rio Negro. Foi muito fácil. Foi muito fácil. Então o que eles fazem? Os militares eles fazem um adendo à lei. A lei dizia, vá até o Rio Negro e o Rio Neuquén. Foi muito fácil. Então eles fazem um adendo, aprovam no Congresso, que é o quê? Agora chega até o final. Vai até os extremos da Patagônia, porque eles estavam com preocupação com o Chile, que estava também expandindo o território nesse momento. Mais além do Rio Negro, acampam numerosos enxames de selvagens, que são uma ameaça para o futuro e aos quais é necessário submeter as leis e usos da nação, transformando-os em populações cristãs. Sei que entre eles há caudilhos valentes e animosos, que preparam suas lanças preferindo sucumbir a renunciar à vida de pilhagem. Lá iremos, ainda que se ocultem nos vales mais profundos dos Andes ou se refugiem nos confins da Patagônia. Palmas e vote Roca, né? Gente, olha os termos que eles usam. Piratas terrestres, ninhos de bandoleiros, não é nação, não é civilização, não é humana, não é nada. Acabamos com eles, agora vamos acabar com a segunda parte. Aquele cacique que eu coloquei no primeiro slide, o Saigwenki, ele era um cacique que antes de começar essa historiada toda, lá na década de 60, ele vivia na fronteira do que era reivindicado como território argentino com o que era reivindicado como território chileno, onde hoje é Bariloche. Ele escreveu ao governo de Buenos Aires, dizendo, eu sou cacique daqui, não sei das quantas e tal, vou me submeter ao Estado Nacional Argentino, de livre e espontânea vontade, só quero que vocês me reconheçam como governador desse território, e aqui é o território argentino. Buenos Aires respondeu, lindo, você é governador do território do País das Maçãs, que era o nome daquele lugar lá. Enviamos junto uma bandeira argentina, por favor, hasteie na frente da sua tolderia. E foi o que ele fez. Quando aparecia tropa chilena lá, emissário chileno lá, ele escorraçava todo mundo. O que vai acontecer com ele? Vai ser o último a ser caçado como um refugiado foragido, escondido no último dos rincões dos vales da Patagônia. É dele que o Roca está falando. O que o Roca está falando aqui? Não venha me dizer que você é índio cacique do Terra das Maçãs, é um governador de um estado argentino. Você não é, você é um cacique e nós vamos pegar você. E foram pegá-lo. Ele é o último cacique a se render, em janeiro de 1885. Bom, essa é a foto da comitiva do general Roca indo ao Rio Negro para formalizar a conquista do território. Eles chegam e conquistam, e tiram fotos e posam, porque estamos nesse momento em que a fotografia tem todo esse significado de verdade, de justificação, vocês conhecem toda essa discussão. Só que, além da fotografia, também é preciso construir um quadro. E aí se produz esse quadro, La Revista del Rio Negro pelo General Julio Argentino Roca, do Blanes, um quadro gigantesco que ocupa a lateral toda do anfiteatro do Museu Histórico Nacional de Buenos Aires. Este quadro, essa nota de 100 pesos, Júlio Argentino Roca, o quadro, até muito recentemente. Aí, muito recentemente, 2 anos atrás, a Cristina Kirchner mudou a nota de 100 pesos para Evita. Isso por... Não vou entrar nessa discussão. Mas essa... Gente, vejam bem, essa nota aqui
Até 2 anos atrás, a nota mais alta de pesos, talvez alguém aqui já tenha ido à Argentina, tenha pego uma nota dessa em circulação. A nota mais alta de pesos era o Roca e o verso da nota, o quadro, a revista do Rio Negro. Há uns 15, 20 anos existe um muito pequeno, mas barulhento movimento indígena no sul da Argentina, porque não sobrou quase nenhum índio no sul da Argentina. Se você já foi à Argentina, você não vê ninguém com cara de índio, né? Se você vê, ele veio da Bolívia ou do Peru. Ou de Misiones, que também tem ali os índios guaranis. Mas esse movimento indígena fez uma campanha muito grande, que foi encampada depois pelos governos Kirchner, marido e mulher, que foram retirando essas homenagens ao Roca que tinham pela Argentina toda. País com o nome do Roca, praça com o nome do Roca, estátua do Roca enorme em Buenos Aires que tinha, e esta maior das homenagens, e aí virou aí a nota com a Evita. Eu vou evitar a discussão. Alguns dados para vocês aí. Os caciques principais combatidos, eles foram presos, porque havia uma ordem, que era qual? Cacique principal a gente prende, porque eles foram mandados para o presídio, tiraram-se fotos deles e colocaram nos jornais. Nós ganhamos. E foto de morto é feio, né? Então, bota o cara vivo lá, com roupinha de civilizado, vocês vão ver, vou ter uma foto dessas aí. Entre os lanças e os capitaneiros, 2.500 presos, 2.045 mortos. Índios de Chusma, mulheres e crianças, 16.500 presos, 7.000 mortos. Notem que muitos morreram longe da burocracia do exército que anotou quem foi que morreu, né? Isso aqui é o corpo que viram ali. Muitos desses presos não aguentaram chegar em Buenos Aires, andar centenas de quilômetros a pé, eles já estavam com fome, era inverno, faz frio no sul da Argentina. Muitos desses caras não aguentaram chegar ali em Buenos Aires. Todo esse discurso, exterminar, aniquilar, limpar, junto com a prática que foi feita, que foi literalmente liquidar, acabar com a presença física dos indígenas do sul da Argentina, levam à conclusão de que o que houve lá foi, sim, um genocídio. Uma proposta clara e definida de acabar fisicamente com a presença indígena do sul da Argentina. Por que não fizeram isso no norte da Argentina também? Porque tinha muito índio em Misiones, os índios guaranis, não dava. Aí só estratégias do século XX para conseguir isso, né? Bom, essa é a foto do Pincem. O Pincem foi um dos caciques que mais ofereceu resistência. Ele era ranquel. Precisaram de 20 homens para pular em cima dele e prender esse cara depois que ele caiu do cavalo. Aí prenderam, levaram ele amarrado para Buenos Aires. E aí, depois que ele já estava lá preso, deprimido na prisão, o Perito Moreno, que é uma personalidade da história argentina, que foi o cara que achou, o Perito Moreno foi o homem que achou o arquivo do Calfucurá enterrado nas Salinas Grandes. Ele tira essas duas fotos. Pincem, o bárbaro. Pincem, civilizado. Para a gente fechar, vejam bem, o que isso aqui tem, o que a gente entende dessa situação toda aqui? A gente tinha relações cotidianas muito tensas na zona de fronteira. Tensas por quê? Crioulos invadindo territórios indígenas, indígenas fazendo malones que eram violentos nas terras dos crioulos. Então eram tensas e intensas, constantes. Durante o século, vai se criando, vai se gestando um imaginário coletivo, um imaginário social argentino que associa o indígena à barbárie. Antes é civilização e barbárie. Depois passa a ser civilização ou barbárie. E no fim é só civilização. A barbárie não pode estar nem do lado de lá, né? Nem escondida no mais profundo rincão da Patagônia. Como é que se consegue fazer isso?
Por um lado, se tem as elites dessas regiões próximas às zonas de fronteira, aquele vecindário lá que escreveu, o pecuarista, o dono daquele gado todo que era roubado, esse cara queria o quê? Acabar com os índios. Só que ele precisa convencer o governo central de que isso é uma pauta política do governo argentino. O governo argentino tinha muitas prioridades, né? Acabar com os caudilhos, a organizar seu território, fazer legislação, reforma do porto, não sei o que, tinha 500 mil coisas para fazer. Não era a primeira das prioridades do governo argentino acabar com os índios. Eles podiam não gostar de índio, mas uma coisa é não gostar de índio, outra coisa é pegar uma parcela considerável do orçamento para fazer uma expedição gigantesca para acabar com os índios. Como é que essas elites locais fizeram para convencer público em geral, imprensa e o governo de que aquilo era uma pauta importantíssima para o Estado argentino? Então você tem uma profusão de relatos das violências. Então acontece um malão, os caras contam, os caras vão lá no jornal contar. Ah, mataram, degolaram, roubaram a mulher, botaram fogo, acabaram com a capela, estupraram, levaram todo mundo, não sei o que e tal. Você tem esse relato da violência. O relato da violência te leva a uma situação ainda mais tensa. Porque aquele povo que antes negociava minimamente e convivia na zona de fronteira começa a não querer mais conviver e dialogar. Porque você é um ser que não pode conviver perto de mim. A isso incentiva-se que aquelas pessoas da zona de contato se armem. Isso é toda uma parte que não deu tempo de contato. Formam-se guardas nacionais e essas coisas todas. Os cidadãos eles são transformados em milicianos. Os gaúchos são armados. O que acontece? Antes, o Malom ia, roubava gado e voltava. Agora, o Malom vai, encontra a resistência armada do pessoal da turma lá da fazenda, dos gaúchos, que ofereceram resistência armada, no próximo Malom, o próximo Malom vai ser mais violento. Você tem um ciclo de violência que vai aumentando, até que chega-se no momento em que os relatos de violência transformam o índio em algo que não gostamos em bárbaro. E de bárbaro algo que deve ser aniquilado para a preservação da nação argentina. Esse é um caminho que tem alguns passos aí no meio. A quem é que isso interessa? Isso interessa para elites locais que vão ganhar muitas terras. Elites locais que vão deixar de viver numa situação que para eles era considerada humilhante. Qual era essa situação? A situação em que quem mandava naquele território efetivamente eram os índios. Os índios impunham tratados de paz, os índios decidiam quando iam invadir ou não iam invadir, os índios garantiam ou não a sua própria paz. Então, resolve-se uma questão interna das elites locais com relação à noção de poder no menor das escalas. E aí chegamos também ao poder do Estado. Como eu disse para vocês, o Estado argentino não tolera, nesse momento de consolidação do seu Estado, que num território que entende-se como o seu, haja populações soberanas. Isso vale para a Argentina, vale para o Chile, vale para os Estados Unidos, vale um monte de outros países em um monte de outras situações. Isso não é tolerado. O índio tem que ser submetido. Em alguns países, eles vão ser colocados em reservas. Os Estados Unidos vão inventar isso. Não que os Estados Unidos tenha matado um monte, né? Até colocar os últimos que sobraram na reserva, mataram um montão no caminho. Mas os Estados Unidos inventa reserva. Outros vão delegar a essas milícias locais o trabalho sujo, que foi o que o Brasil fez. Não tem uma campanha oficial do exército brasileiro para matar índio, mas não sobrou índio nenhum. O que aconteceu? Os caras fugiram, evaporaram, morreram? Morreram. Morreram nessas relações violentas cotidianas. De capanga de fazenda que ia lá matar. Então,
vai ser somente nessa situação em que você tem uma violência cotidiana potencializada na imprensa, em imagens como esses quadros que a gente viu, nas fotos, nos relatos, que você faz com que aquele indígena que você não gosta vire bárbaro e de bárbaro algo a ser aniquilado. Foi isso que aconteceu na Argentina, foi isso que aconteceu em outros países, tantos que estão sendo hoje em dia pesquisados aí. É isso, agradeço Gabriela e Estela, agradeço a paciência de vocês, muito obrigado.